Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí, X-Plane 11 a bordo do Cessna 152, mas não para falar dessa aeronave que também é um luxo, aeronave aí da Just Flight, um dos melhores Cessnas 152 que eu já tive a oportunidade de ter acesso, mas para falar do Track Hatch, que é outro recurso sensacional para quem utiliza aí os simuladores, não só o X-Plane 11, mas também Flight Simulator, o Prepar 3D, enfim, o Track Hatch ele pode ser utilizado também com os outros simuladores e não só com simuladores de voo, mas também com o American Truck Simulator, com Euro Truck Simulator. Aliás, ele pode ser usado com uma gama muito grande de jogos que são muito recorrentes aí no mundo gamer. Ou seja, isso aí vai facilitar a sua interação com o cockpit da aeronave, com o habitáculo do piloto nos jogos de corrida. Você está percebendo que a câmera está meio instável? Porque, obviamente, a gente está usando esse sensor aqui, ó, do lado. Esse sensor ele pode ser colado no seu headset. E você também pode comprar uma versão, ao invés de ter esse clipe, que eles chamam isso aqui de clipe, você adquire junto com um boné. E aí na aba do boné vão haver alguns sensores, assim como no topo do mesmo. Então o que acontece? Quando você mexe a cabeça, ó, e são movimentos sutis, né? Porque você já pensou se você tivesse que mexer completamente a cabeça desse jeito aqui, ó, aí você ia perder a visão principal e isso ia comprometer a simulação. Você, com movimentos muito sutis, você consegue ter acesso a qualquer parte do cockpit. O que eu acho que é um pouco complicado é quando você tem que usar o overhead, ou seja, nas aeronaves maiores, isso é um pouco mais crítico. Não quer dizer que fique impossibilitado o uso, tá? Mas é um pouco mais crítico a questão do acesso a alguns botões na parte mais superior do overhead. Então, para as aeronaves menores, ou seja, da aviação geral, é sensacional, porque aqui, ó, eu baixei um pouquinho o queixo, ó, tô olhando pro chão aqui, e eu só mexi um pouco da cabeça, como você pode ver, ó, tá vendo? Por exemplo, você vai fazer um circuito de tráfego, você tem que dar aquela olhadinha famosa, né, para saber em que posição você tá ali do circuito de tráfego. Então você dá aquela olhadinha básica aqui, ó, mas você não perde a referência ali do velocímetro, do horizonte artificial, do giro direcional, ó, tá vendo? Você consegue ter a parte externa da aeronave, né? Ou seja, está fazendo uma navegação visual aí e você tá tendo que olhar praticamente o tempo inteiro para fora da aeronave. Então você consegue monitorar os instrumentos, assim como dar aquela espiadinha para fora, tá vendo? É sensacional. Eu tenho que agradecer a Track Hatch aí por ter cedido generosamente esse kit aí pra gente mostrar aqui no canal e, óbvio, para fazer os vídeos daqui para frente com o uso desse recurso. É bem mais prático. É claro que você não vai abolir o uso do mouse, porque você continua precisando, ó, utilizar o mouse para você fazer interação com os botões ali no painel do avião. Mas a questão da movimentação da câmera, você mata essa pane com o Track Hatch. Vou mostrar agora para vocês no American Truck e no Euro Truck Simulator. Bom pessoal, agora a gente está aqui no American Truck Simulator. Olha aí, que sensacional. Mexendo a cabecinha para o lado esquerdo, para o lado direito, para baixo, para cima, olha aí, movimentos sutis, e para dirigir é um luxo, vamos lá, para dirigir é sensacional, sabe por quê? Chega numa esquina assim, ó, por exemplo, como a gente está aqui, ó, a gente dá aquela olhadinha para um lado, dá aquela olhadinha para o outro e segue. Maravilhoso. Você vai curtindo a simulação sem ter a preocupação de ficar fazendo interação com o teclado ou com qualquer outro botão para você ter acesso a outras visões aí disponíveis no seu simulador. Como eu disse, a compatibilidade de Track Hatch é bem ampla. Vou mostrar para você agora no Euro Truck Simulator 2. Bom pessoal, agora você está vendo aí, obviamente, no Euro Truck Simulator 2. E olha aí, compatibilidade total. Esquerda,
direita, baixo, cima, é perfeitamente compatível. E eu vou mostrar como é feita a instalação e um pouco mais do hardware, né? Ou seja, do dispositivo em si, porque aqui eu não sei se está visível, mas uma coisa super interessante é que ele trabalha com um sistema de carregamento através de porta USB. Dura bastante e carrega rápido. É esse dispositivo aqui, ó, que está colado ao headset, tá vendo? Aqui são os sensores, 1, 2, 3, tá vendo? Aqui atrás tem uma porta onde você vai conectar o cabo USB que você vai, obviamente, conectar o seu computador. Tem um switchzinho aqui que você vai utilizar para ligar e desligar. Ele vem com a câmera do PlayStation 3. Exatamente, é uma câmera, ó, essa câmera aqui é a câmera do PlayStation 3. Aí você posiciona ela, né, ou seja, na frente do seu monitor, na parte inferior ou superior, ele vem com suporte para você colocar em cima do monitor. Cara, é um produto muito bacana, extremamente funcional, ele entrega o que é anunciado no site, ele é entregue sem qualquer problema aqui no Brasil. O importante é você saber que, apesar de você estar comprando produto de um fornecedor europeu, ele vai chegar aqui com compatibilidade total com o seu computador e com o seu jogo, tá? E você não vai ter qualquer aborrecimento no sentido de liberação do produto pela alfândega. Vale a pena? Talvez o momento econômico não seja o mais indicado, tá? Mas pelo produto em si, vale muito a pena. Zero estresse para você que pensa em comprar e acha que vai ter problemas de compatibilidade. A instalação é mega fácil, cara. A instalação é uma coisa assim absurdamente fácil. E eu vou mostrar para vocês como é que é feito isso. Bom, pessoal, a instalação do Trackhat é extremamente fácil. Considerando que você já tenha plugado a sua câmera do PS3 na porta USB, que o seu clipe esteja carregado, conectado no local apropriado, você vai fazer o seguinte processo. Você vai lá no site, obviamente, você vai baixar a última versão do Trackhat OpenTrack, vai estar aqui, certo? A título de facilitar a sua vida, eu já vou deixar na descrição esses dois aplicativos para download, tá? Se você chegou no vídeo com a dúvida de como realizar a instalação, então você já vai conseguir baixar diretamente aí do link na descrição, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer é instalar o CLI Driver, que é o drive que você vai utilizar para que seu computador seja capaz de entender que existe uma câmera do PS3 e que será responsável por capturar o que? Os sensores, tá? Então o que você vai fazer aqui? Vai clicar aqui, ó, no CLI Driver, vai dar um Next, vai concordar aqui com os termos e ele vai fazer a instalação aí, ó, dos drives necessários à utilização da câmera. Finalizou? Vai instalar agora o Trackhat OpenTrack, que é esse aqui do bonezinho. Next. Clica ali para criar o ícone na área de trabalho e dá um finish aqui e ele já vai executar. Beleza. O que vai acontecer agora? Você vai clicar em Start e o que vai aparecer? Vai aparecer uma imagem aqui, como você está vendo. Você vai fechar isso aqui, ó, e você vai abrir agora aqui em cima, ó, o CLI Test. Vai clicar aqui, ó. Ele vai dar essa mensagem. Importante, se você já tiver uma webcam no seu PC, você vai vir aqui em Device e vai escolher a PS3 Eye Camera. Aqui, ó. Senão, você não consegue configurar. Ele vai exibir aí na sua tela a imagem reproduzida pela câmera do PS3. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai aqui em Option, Video Capture Filter, e a gente vai desabilitar aqui o ganho e a exposição. Desabilita os dois e traz para 0 aqui, ó, tá? Dá um aplicar, ok. E aqui a configuração já está feita, não precisa ser feito mais nada aqui, tá? Pode fechar essa janela aqui, executa novamente aqui o OpenTrack e agora você vai perceber, quando você der um Start aqui, que ele vai exibir, ó, os eixos aí dos sensores, ó. E uma vez tendo você visualizado essas informações na tela, o seu Trackhat está devidamente configurado. Existem outras configurações que você pode fazer aqui. Esse aqui é configuração de mapeamento
dos movimentos da câmera. Eu recomendo a você ter um pouco de cautela em mexer nisso aqui, tá? Cada opção dessa aqui vai representar uma informação de processamento do sensor com relação ao movimento da sua cabeça, tá? Pitch, movimento da cabeça para cima e para baixo. Roll, é isso aqui, ó. Vamos clicar em roll aqui, ó. É isso aqui, ó, tá? Roll, tá? E ó, é isso aqui, ó, tá? Então, mexer nisso aqui requer um pouco de paciência e teste. O que eu quero dizer é que não é para você não mexer, é para você ter cautela e paciência, porque se de repente você tá achando que o movimento de cabeça tá muito exagerado, é ali que você vai mexer, no mapeamento. Via de regra, depois que você instalou isso, dificilmente você vai ter problema com relação à utilização do track hatch com os jogos que você eventualmente tenha no seu computador e queira usar com hardware, tá? O que é muito comum acontecer é você abrir o jogo a primeira vez, isso aqui fica sempre aberto, tá? Você minimiza e aí você abre o jogo normalmente. Precisa habilitar? No X-Plane precisa habilitar. Como é que você faz isso? Vamos mostrar. Bom, pessoal, na tela inicial aqui do X-Plane 11, você vem aqui em propriedades, gráficos e clica aqui, ó, nessa opção. Uma vez feito isso, o uso está habilitado, tá? No Euro Truck Simulator e no American Truck Simulator, você não tem que clicar em lugar nenhum. O que vai acontecer? Quando você entrar no jogo, você vai precisar que tudo esteja conectado no PC e o sensor esteja ligado. Tá? Isso é condição sine qua non. Antes de entrar em qualquer jogo, tudo já deve estar conectado e ligado. Bom, pessoal, quando você carrega o jogo, o que pode acontecer é ele ficar meio bugado, como você está vendo aí na tela. O que você faz quando isso acontece, tá? Você simplesmente vai lá no Open Track. O Open Track, não sei se está aparecendo aí, presumo que esteja, tá? Você vai dar um stop nele e você vai dar um start. E aí a câmera, ela sincroniza bonitinho, ó, tá vendo? Ó? Isso vale para qualquer jogo. Carregou o jogo, deu problema, abre aí o seu Track Hatch Open Track, que vai estar minimizado lá pertinho do relógio, dá um stop, ó, e aí, ó, obviamente, ele para de funcionar, e aí você vem aqui e dá um start novamente, ó. E aí, ó, como você pode ver, tá bonitinho, ó. Tá? Aí a gente, ó, olha para baixo, olha para cima, olha para um lado, olha para o outro, e ele fica funcionando 0 bala novamente. Bom, pessoal, mostrando um pouquinho da operação com aviões maiores. A gente mostrou o Cessna 152 e eu estou aqui com o Zibo 737-800. Então, como eu disse, movimentos muito sutis, você consegue ter uma visão, ó, praticamente completa do overhead. Tá vendo? Ó? Desde que esteja tudo devidamente calibrado. De outro modo, você vai ter dificuldade para ter acesso a alguns pontos da aeronave, tá vendo? Ó? Eu consigo ter acesso a praticamente todos os pontos que a gente precisa interagir aí, ó. Lado esquerdo, lado direito, overhead, ó, pedestal. De outro modo, você pode configurar as câmeras também, né? Aí o uso do Track Hatch com configurações de câmeras pré-definidos, eu sugiro que seja feita com o uso do X-Camera. Eu vou deixar aí na descrição, existe versão free para ele também. A integração dos dois é muito mais simples. Então, esse é um ponto crítico, né? Se você quiser ter acesso a qualquer outra parte do cockpit que não seja possível acessar com o uso do Track Hatch, você vai ter que desabilitar ele aqui, ó. Tá, vamos lá. Vem aqui em gráficos e você desativa. Tá? No momento que você faz isso, as configurações de câmera que você definiu com aquele método default do X-Plane 11 voltam a funcionar. Por exemplo, quero acessar o pedestal, que com o Track Hatch fica um pouco complicado. Você vem aqui, acessa, volta para a visão normal, vem aqui em cima, ó, e ele volta a funcionar normalmente. Tá vendo? Ó? Essa é a mecânica para aeronaves grandes. Possuem muitas partes de interação
que com o Track Hatch você não tem acesso, tá vendo? Ó, a gente não tem acesso, não tem como, ó. Por mais que eu tente, ó, tá? Até dá, se você mexer a cabeça. Aqui eu tô sendo nada sutil, né? Mas eu tô falando em termos de sutileza. Se você quiser fazer uma interação aqui, ó, vai ter que abaixar bem a cabeça, tá vendo, ó? Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que o vídeo seja útil e que possa agregar mais aí na sua simulação, na sua diversão. Não deixe de colaborar aí com o seu like para ajudar na divulgação e fortalecer o Conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.